agora é moda. Epá, é o que é bom ser pensionista, pá. É por causa disto que nós gostamos de ser pensionistas. Quer dizer, É aproveitar a vida enquanto ela dura. estamos a voltar aos tempos de criança. Pessoal, os que estão a pensar sim ou não, se calhar o melhor é tomar uma atitude e resolver isso. Isto passa depressa. Cristina, nesta nossa viagem por terras de bacalhau, de onde temos andado a percorrer algumas das localidades de onde saíram grandes marinheiros para a faina da captura do fiel amigo. Bom, agora não está muito fiel porque o preço a que ele está, enfim, não tem aparecido muito cá por casa, mas Há uma certa infidelidade. há uma infidelidade neste amigo. Mas enfim, amigos são amigos e nós continuamos a gostar dele. E o que é que acontece? Viemos parar a Mira. Viemos por aí abaixo, Aveiro, Costa Nova, Mira. Onde é que ficamos? Vamos para o Parque Campismo Municipal. Uma surpresa muito Da Barra agradável. de Mira. Da Barra de Mira. E foi uma surpresa muito agradável. É, está aqui um parque municipal muito bom, com muitas boas Os bangalôs condições. espetaculares. Tem uns bangalôs palafitas, Espetacular, muito bons, muito bom. rodeados. O preço são um pouco mais que uma dezena de euros. Está bem que estamos na época baixa, mas de qualquer maneira, na época alta não é muito mais caro. Boas condições, grandes sanitários. Os parques de campismo, por vezes, são opções boas. Sim, sim. E estamos aqui sossegados e está mesmo encostadinho à povoação. E agora? Agora vamos continuar os nossos passeios de bicicleta pela região, a descobrir a terra de Gândara. Não é? Vamos ver um museu sobre as terras de Gândara. Não sabemos o que é, mas estamos cheios de curiosidade. E vamos também ver como é que são as casas, os palheiros de Mira, que é o ex-libris e o que dá nome aqui a isto. Vamos então? Vamos. Vamos embora. Olha aquela coisa interpretativa ali que é tão giro. Sim. Aquela coisa era um percurso por uma zona onde nos explicavam tudo sobre o ambiente que aqui podemos encontrar. A fauna, a flora. E entre o coachar das rãs, lá continuávamos pelos passadiços procurando o equilíbrio suficiente para não se, molhar o equipamento. Aquele tamaranhão é uma ave de rapina. Toda esta zona tem muitas ciclovias extremamente agradáveis para se passear e esta iria nos levar até à Vila de Mira. O passeio era muito agradável. Reparem nesta curiosa ponte coberta. Fez-nos lembrar algumas pontes que já encontramos nos Estados Unidos. É por tudo isto que gostamos de usar as nossas bicicletas. E 10 km depois já estacionávamos no centro da Vila de Mira. Deixa-me tirar aqui o cabelo dos olhos, fico melhor. Aqui em Mira, um pormenor muito engraçado. Numas antigas dependências da Câmara Municipal, aqui atrás de mim, está alojada numa casa, que foi uma casa nobre, e tinha uma capela adoçada, uma capela ao lado. Deixou de funcionar como capela e já no tempo da ocupação por cá quem vivia, era usada como cemitério dos gatos. Era lá que os gatos da família eram enterrados, até tem lá as lápides que chamou a atenção para esse pormenor. Pelo menos, olha, dava um fim digno aos gatos. E logo ali fomos surpreendidos por um conjunto de painéis que nos falavam sobre a vida que se passava nestas terras. Que, como alguém disse, aqui os bois lavravam o mar. O principal motivo da nossa visita a esta localidade era conhecer o Museu das Terras de Gândara, que significa terras pobres. Mas o homem sempre soube adaptar-se mesmo às condições mais difíceis e foi isso que ficámos a conhecer ao visitar este museu. Mas a vida por aqui devia ser de facto muito difícil. E sabem que também aqui há os caretos de Mira? Nós não sabíamos. Uma visita a fazer num próximo entrudo. Gostámos muito desta visita e por isso contribuiu a simpática guia que nos acompanhou. Mas isto da cultura abre muito o apetite. Estava na hora de procurar um local para o repasto. E no caminho de regresso junto à ciclovia encontramos um restaurante. Aquela mostra de carnes convenceu-nos, aliás, para nosso semblante, mas se percebe o que aconteceu.
Regressámos às bicicletas e lá seguimos, embora o equilíbrio da parte da tarde seja sempre mais difícil. E para fazer a digestão, bom, já que por aqui andávamos, vamos aqui visitar um centro de turismo que nos vai falar sobre os Palheiros de Mira. Estávamos aqui a visitar o Museu de Palheiros de Mira, como vamos ver a seguir, e logo à entrada houve algo que me chamou a atenção. Aqui no chão tem um local para o animal de companhia ficar aqui enquanto o dono visita o museu. Normalmente o cão fica lá fora, fica instável, fica aborrecido. Aqui não. Neste museu lembraram-se de criar um espaço para receber o animal, ele fica aqui quietinho e enquanto os outros vão fazer visita ao museu. E que museu! Esta foi uma tarde muito agradável por tudo aquilo que aqui pudemos observar. Estão agora a perceber porque é que eu disse que por aqui os bois lavram o mar? Faziam parte da faina da pesca, da arte chávega. E ficámos a saber tudo sobre estas construções que eram colocadas em cima da areia e onde viviam os homens que partiam para a faina da pesca do bacalhau. Eu nasci no Seixal e no Seixal havia muitas campanhas de pesca de bacalhau. Nas minhas memórias de infância, os doris estão presentes. Nós lá no Seixal cortávamos o barco pela quilha aqui nesta zona e o barco ficava de fundo chato e era usado na ria do Rio Judeu, que banhava o Seixal, a Rentela, a Mora, toda aquela região. Mas o que está aqui é um dory da campanha do bacalhau. Nós temos estado a percorrer as terras do bacalhau e aqui está um exemplo de como era o barco que saía para a pesca do bacalhau. Era arriado do bacalhoeiro, do Lubre, e aqui é um homem que ia enfrentar o mar sozinho, perante o nevoeiro, o mau tempo. Ele pescava com esta peça que aqui está. Ele ia desenrolando o anzol. O peixe era muito, os bancos de peixe eram muito férteis nas mares do norte. Metia o bacalhau aqui dentro, por vezes o barco ficava tão cheio que ficava a linha d'água mesmo junto à morada do barco e tinha que regressar. Muitas vezes levantava-se, como eu disse, no nevoeiro e era apenas o apito do barco que o fazia compreender para onde é que se tinha que dirigir. Tempos muito difíceis estes, e pensar que muitos destes homens partiam para a faina do bacalhau para não ir à guerra do ultramar. Memórias que fazem parte das pessoas da nossa geração. A Barrinha de Mira é um local muito bonito e não nos deixava de nos surpreender. O nosso passeio pela praia de Mira terminava com uma visita à capela sobre o areal, construída em forma de palheiro e onde no interior, através das redes expostas, podemos observar e compreender a fé cristã que todo este povo tem. Mas a nossa viagem iria continuar. Era a altura de regressar ao parque campismo, pegar na autocaravana e seguir para a estrada, a caminho da Ilhavo. O nosso próximo objetivo, visitar o Museu Marítimo desta cidade, de Ilhavo. O estacionamento não é difícil e pouco depois, já que os bilhetes comprados, entrávamos no mundo da faina maior, da pesca do bacalhau nos mares do norte. Sempre que venho ao Museu em Ilhavo, ao Museu Marítimo, a recordar a faina maior, a pesca do bacalhau, uma das coisas que eu gosto neste museu é por reproduzir o cotidiano da vida a bordo. E aqui dá um exemplo do que era a cozinha e como é que se preparavam as refeições. Era uma vida muito dura. Atrás de mim estão os aposentos do capitão. Já era um pouco melhor. E o que é curioso quando visitarmos o museu é pensarmos que toda esta exposição que está aqui sobre os vários elementos do navio era num porão do navio que está atrás de ti, que nós vamos visitar agora a seguir. Ele é quase em tamanho real e permite ter a ideia do que seria a vida a bordo. Muitas recordações. Uma delas, o óleo de fígado de bacalhau. Cada vez que via a minha mãezinha abrir o armário da cozinha e tirar esta garrafa, nem me quero lembrar disso.
convés onde era preparado o bacalhau, que era lançado dos dóris para dentro do convés, era escalado, era preparado, tiravam as vichas, tudo era feito, e depois, no final, era lavado e era mandado para o perão para a seca. Era exatamente por aqui que lançavam o bacalhau para os moços salgadeiros que estavam lá embaixo, comandados pelo mestre Salga, organizar a disposição no porão do navio de todo o bacalhau que tinha sido pescado, em várias camadas de sal, bacalhau, sal, bacalhau, sal, bacalhau. Quando pomos o bacalhau no prato, até nos esquecemos do difícil que devia ser toda esta vida da faina da pesca do bacalhau. Que já vem desde o século XIII. Há receitas e há emendas em que indicam que o bacalhau já era utilizado nessa altura. Já estava no ano 1100 e qualquer coisa, já se comia bacalhau nas nossas mesas. Sempre foi uma forma de o povo português conseguir resistir aos grandes períodos de seca. Seca não, de fome. Fome. Se calhar a fome provocada pela seca. Mas é muito bonito visitar o Museu de Ilhavo. Gostamos sempre de passar por aqui. E então nesta viagem que temos estado a recordar o fiel amigo, passar aqui por Ilhavo é sempre bom. Este espaço museológico é muito interessante e oferece muito mais do que aquilo que aqui mostramos. Mas esta visita era dedicada a este amigo, o fiel amigo que está ali embaixo naquele tanque. A Cristina, enquanto ia tirando fotografias, também lhe tirava o tamanho e a forma, porque a seguir era a altura de regressar à autocaravana e preparar o almoço. Que melhor maneira de terminar esta viagem por terras do bacalhau com uma guinda bacalhauzada a bordo. É verdade, vamos comer bacalhau e da forma mais simples. Não é bem assim, porque já temos aqui umas entradinhas na mesa que são um espetáculo. Claro. Patê de bacalhau, bacalhau não sei quantos, rissol de bacalhau que nunca tinha comido, pastéis de bacalhau. Isto é para vermos que há uma diversidade de oferta na gastronomia de bacalhau, não é? Bom, A segundo utilização dizem, do bacalhau seco, que toda a gente sabe que há 1001 pratos a fazer, e temos aqui o bacalhau em conserva, que encontrei em Aveiro. Temos aqui o patê de bacalhau, não é? Está aqui uma latinha que comprei. Aqui. E temos o famoso pastelzinho de bacalhau e os rissóis de bacalhau. vamos lá então experimentar isso tudo. As entradinhas já foram e o almoço está aí com um aspecto impecável. Cristina, nada melhor para terminar a viagem às terras do bacalhau do que um brinde. Verdade. A nossa viagem às terras de bacalhau, e nada melhor termos confeccionado uma refeição de bacalhau dentro da nossa autocaravana. Ao nosso fiel amigo. Ao nosso fiel amigo. E aos nossos fiéis companheiros que nos seguem nas redes sociais, no YouTube, etc. É sempre um prazer viajar na vossa companhia.